Bom dia, irmãs. Como é bom estar aqui. E como eu já tenho essa tradição, eu estou trazendo uma mensagem para vocês que é a primeira vez que eu falo sobre esse texto, que é o texto da mulher samaritana. Eu sou apaixonada por esse diálogo. Absolutamente apaixonada. E eu gostaria de ler com vocês o texto todo antes da gente abordá-lo. E eu espero que Deus me ajude a comunicar essa paixão a vocês. Vamos ler então, depois vamos fazer uma breve oração. É João 4. Eu vou ler a partir do primeiro. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um
um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Até aqui. Pai querido, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por revelar-te nesse diálogo de um modo tão belo e tão profundo. Que nós possamos, Pai, entender melhor, apreciar melhor e adorar melhor a Cristo. Que o Senhor use, por favor, as minhas palavras para que a imagem de Cristo fique mais acurada, tanto no meu coração quanto no coração das nossas irmãs que estão aqui. Muito obrigada. Amém. Uma das ênfases mais lindas da teologia reformada é justamente o fato de que o conhecimento de Deus é o que faz com que nós nos conheçamos verdadeiramente. E ao mesmo tempo que nós nos conhecemos verdadeiramente, nós também podemos, a partir disso, ter um relacionamento com o outro que seja mais adequado, que não coloque o outro numa posição alta demais, como se ele fosse Deus, e nem o coloque em uma posição baixa demais, como se ele fosse nada. É Jesus que revela o Pai, Ele se revela como Deus, o verdadeiro Deus. E quando nós recebemos essa revelação de fato, nós consertamos o modo em que nós nos vemos. Por isso eu chamei essa mensagem de quem somos nós? A identidade feminina segundo Jesus. Porque nesse diálogo, Jesus ensina a mulher samaritana algumas coisas. Ele dá a base para que ela possa, primeiro, adorar verdadeiramente e, adorando verdadeiramente, que ela se veja de um modo diferente. Essa é a base. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos vemos adequadamente. Se nós paramos nesse conhecimento, se nós não somos muito assíduas na leitura da sua palavra, na oração, que é o contato direto com Ele, na meditação da sua palavra, nós vamos ter muita dificuldade em nos ver de um modo adequado e ver o outro de modo adequado. Então, a nossa tendência vai ser para o quê? A adoração é o oposto da idolatria. A idolatria é quando nós vemos o outro ou a nós mesmos de um modo tão errado que nós passamos a nos confundir e a esperar de nós e do outro prerrogativas de Deus, coisas que só Deus pode nos dar. Então, esse diálogo bíblico, ele me encanta muito desde que eu era nova convertida. Hoje eu tenho 47 anos, eu sei que não parece, por isso que eu estou dizendo, porque todo mundo fala que não parece. Mas eu me converti com 24, então já são aí 20 anos, né? Um pouquinho mais de 20 anos de vida cristã. Mas quando eu me converti, eu não tive uma educação cristã, eu não conhecia nada, eu vivia como qualquer moça do meu tempo. E você sabe como moças do nosso tempo vivem, né? Eu namorei bastante, tive muitas decepções amorosas, algumas delas muito difíceis. Então, esse texto, ele vem ao encontro do meu coração de um modo assim que eu consigo entender como aquela mulher estava, mais ou menos. Eu creio que eu consigo entender um pouco de como ela estava quando Jesus a aborda. E é interessante isso, porque, obviamente, o contexto dela é totalmente diferente do nosso hoje. Ela vivia dentro das regras de uma cultura que fazia uma espécie de segregação.
João é claro aqui, quando ele diz que os judeus não se davam com os samaritanos. De fato, como, por exemplo, vocês podem ler no segundo livro de Reis, os capítulos 17 e 18, contam como começou essa rivalidade. Os samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas que se prostituíram o seu culto com os assírios, e por isso tinha essa ideia de que era um povo miscigenado, e eles não gostavam muito dessa ideia, e também um povo que tinha misturado a crença judaica no Deus verdadeiro com outras religiões pagãs. Então, eles acabaram se constituindo em territórios separados, e enquanto os judeus diziam, é em Jerusalém que nós adoramos o Pai, os samaritanos erigiram outro monte, que era o Monte Gerizim, porque eles não poderiam adorar junto aos judeus. E, especialmente sobre as mulheres, havia uma ideia muito negativa, provavelmente mais negativa do que hoje. Eu não quero negar a realidade do machismo em nossos dias, mas na época, os judeus viam especialmente a mulher samaritana como impura. Eles acreditavam que elas tinham as suas regras desde o berço. Imagina, eles escreveram isso, registraram isso. Então, era um modo de dizer que elas eram impuras permanentemente. Então, era uma separação muito rígida mesmo. Para que Jesus rompesse essa barreira cultural, e ela se espanta com certa razão, não é? Ela diz, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela se espanta porque, já pensaram? É extremamente provável que ela nunca tenha falado com um judeu a vida inteira dela. Ela sabia que ele era judeu porque tinha roupas diferentes, eles sabiam. Os judeus estavam sempre passando por Samaria porque era o caminho mais rápido. Se eles não passarem por Samaria, eles tinham que fazer uma volta gigantesca. Então, esses contatos eram inevitáveis, mas certamente eles não eram muito bons. Certamente ela já havia presenciado muitos conflitos durante a vida dela, muitos conflitos entre judeus e samaritanos. Então, eu fico pensando em nós hoje. Embora essa realidade seja muito diferente da que nós vivemos hoje, o princípio pecaminoso continua ativo. E o princípio pecaminoso é que nós sempre segregamos pessoas. Sempre fazemos isso. Por exemplo, a pessoa de esquerda não fala com fascista. A pessoa de direita não quer falar com esquerdistas, feministas, abortistas, não quer falar simplesmente, principalmente nessa época em que nós estamos, perto das eleições presidenciais, em que as coisas parecem tão polarizadas politicamente. Vocês certamente têm Facebook, vocês abrem, vocês veem, é o tempo inteiro política, política, política. E a gente vai criando essas imagens na nossa mente e a gente começa a segregar pessoas. E isso também acaba chegando à igreja muitas vezes. Dentro da igreja formam-se panelinhas, pequenos grupos que falam mal de outros grupos. Os jovens não se dão com os idosos, os antigos não se dão com os novos. Aquelas famílias que estiveram presentes desde a fundação da igreja preferem que não entre mais ninguém dentro da igreja porque vai atrapalhar a dinâmica. Eles não querem saber de gente nova, gente diferente, traz problema. Então, vejam que aqui nós podemos nos mirar em Jesus. Jesus rompeu uma barreira gigantesca. E ele fez isso de um modo tão natural, como um viajante cansado que fala, dá-me de beber. Afinal, ela estava ali já, puxando a água do poço.
E ela se espanta, obviamente, e ele responde essa frase maravilhosa que, para mim, é um teaser, um provocador, digamos assim, como se ele tivesse deixado cair para que ela começasse a perguntar. Mas é uma provocação gigantesca. Olha só o que ele está dizendo. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Não é maravilhoso? Mulher, se você me conhecesse, não era eu quem estava pedindo, não. Era você que ia me pedir. E água viva. Água viva, aqui, alguns comentadores dizem que é a água corrente. Então, era uma água que ela não podia pegar no poço, porque água de poço é água parada. E aí Jesus coloca esse adjetivo para suscitar as palavras da mulher, suscitar a resposta dela. É água viva, eu te daria água viva, não essa água do poço. E ele não tem meias palavras. E no capítulo 6, ele vai dizer, o que crê em mim jamais terá sede. Por aí a gente vê que essa metáfora de Jesus da água era muito cara ao coração dele, porque, principalmente quando a gente pensa no deserto, como é difícil, como é preciosa a água no deserto, nesse tempo, e como a sede é algo tão imperioso. Então, quando você começa a pensar nisso, puxa vida, ele está falando de uma sede que é saciada para sempre. Como assim? Então ela responde mais ou menos como Nicodemos já tinha respondido, né? Que João nos conta um pouco antes, que Nicodemos ficou muito espantado quando Jesus falou do nascimento de novo. E ela diz, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela está respondendo de um modo mais concreto. Assim como Nicodemos falou, como assim? A pessoa entra de novo para o ventre e nasce? Você vê que é interessante, é um dado da cultura isso, né? As pessoas pensavam de um modo mais concreto. Mas vocês vão ver também que ao longo do diálogo, ela vai entendendo. Jesus vai guiando a compreensão, a sensibilidade dela para o ponto ideal para que ele possa se apresentar a ela. Então, ele diz nos versos 13 e 14, assim, ela faz alusão a Jacó, pergunta se, porventura, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. De fato, ela está bem confusa. O que este homem está dizendo? Alguns comentadores dizem que aqui ela está meio que zombando de Jesus, mas, honestamente, eu não consigo perceber isso. Eu admito que esse texto é um pouco difícil, porque ele não tem muitas indicações, né? João, ele é sempre muito claro. Quando Jesus está diante dos fariseus, Jesus diz, tentavam pegá-lo em alguma palavra. Ele diz muito claramente que os fariseus testavam Jesus com as suas palavras. Mas aqui João não diz, e a gente não tem acesso ao tom, não tem acesso ao rosto das pessoas. Mas, de qualquer maneira, eu não creio que aqui ela estava zombando de Jesus. Eu creio, de fato, que ela já estava começando, ela estava reagindo ao que ele estava dando a entender. Ela estava, como quem diz, espera aí, se eu estou entendendo muito bem o Senhor de fato está dizendo que é maior que Jacó? Quem o Senhor é? Eu acho que é essa a questão. Ela está lutando dentro dela com essa grande questão. Quem tu és? Porque essas coisas que o Senhor está dizendo são muito grandes, são, né? Vamos com cautela. Vejam que é um encontro em que há muita sutileza. Cada um procede com muita cautela. E é um modo muito lindo em que cada um se expressa
sem falar muito diretamente logo tudo. Existe toda uma linha que vai lentamente até um momento ideal. Então Jesus diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Aqui ele faz a distinção. Olha, esta água é a água concreta que nós precisamos beber até o fim da vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, de novo, ele está já apontando para a própria revelação que ele vai dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí, pronto, você já tem algo que é inescapável. A mulher ouve essas palavras, vida eterna, e, bom, eu tô entendendo que ele não está falando da água em si, ele está falando de outra coisa. E a reação dela, que alguns comentaristas também entendem como zombaria, mas eu não consigo entender. Eu realmente acredito que ela já está respondendo ao que ele fala, porque senão seria muito brusco, seria muito rápido. Psicologicamente improvável passar de um estado de zombaria. O que é a zombaria? É você tentando evitar o outro, né? É a ambiguidade, é uma proteção. E passar tão rápido para um estado de: uau, então o Senhor, de fato, eu estou começando a entender que o Senhor é quem o Senhor diz que é. Isso não se faz abruptamente, e de fato Jesus trabalha com ela de um modo muito cuidadoso. Então eu imagino que quando ela diz isso, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Eu acredito que ela já está entrando naquilo que Jesus quer mostrar para ela. E aí ele fala: vai, chama teu marido e vem cá. Ele toca no ponto dolorido daquela mulher. E ela responde: eu não tenho marido. Eu imagino como foi difícil ela ter dito isso para ele, porque ele estava entrando naquele terreno doloroso do coração. E ela poderia muito bem ter mentido, não vejo por que não. Ela poderia ter dito: está viajando, morreu, não é? Não, ela não revela totalmente. Poderia. Ela não revela totalmente, mas ela revela a parte da verdade. Não tenho marido. Eu acho muito bacana isso. Ela não mente para ele, mas ela meio que abre uma portinha do coração para ele. Eu não tenho marido. Com aquela dor, né, daquela ausência. E aí ele completa a verdade para ela. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Não é interessante que aqui ele parece estar elogiando a mulher por ela ter dito a verdade? Ele parece estar dizendo, confirmando a ela que diante dele ela está com a postura correta, ou ela está começando a ficar com a postura correta. Diante de Deus, a nossa única postura é essa. Ainda que a gente não consiga revelar toda a verdade, até porque às vezes a extensão do nosso pecado, ou a extensão da nossa dor, a extensão das nossas vivências, às vezes isso não está muito claro para nós. Então, o que acaba acontecendo é que nós chegamos diante de Deus e meio que dá um branco, às vezes.
nós começamos a orar por outras pessoas e orar de modo meio genérico, não é? A gente fala, Senhor, abençoa minha casa, minha família, meu trabalho e tal. E às vezes o coração está um pouquinho longe, e a gente está fazendo aquela oração que a gente tem que fazer mesmo, mas aquela dor lá do fundo, ela não está sendo colocada diante de Deus. E como é interessante isso, que Jesus quer encorajar aqui a nossa abertura, a nossa verdade diante dele. Mesmo que seja uma verdade feia, eu creio que se ela tivesse mais confiança nele, se ela tivesse a absoluta certeza de quem ele era, que ela ainda não tinha até esse ponto, ela só estava entendendo que ele estava se apresentando como alguém maior, talvez ela contasse a verdade toda, não é? Mas nós agora, nós temos a revelação. E a revelação é que Jesus é esse Deus tão manso, tão carinhoso. Ele trata com ela com tanto cuidado. Ele não coloca o dedo no rosto dela nesse momento. E eu imagino quantas pessoas ouvindo isso não diriam coisas de um modo pesado, de um modo a fazer ela se sentir nada. Ele procede de um modo tão lindo, tão cuidadoso. Então, eu queria aqui dizer a vocês que vocês se coloquem diante de Deus sem medo. Eu sei que é difícil, eu experimento esse medo muitas vezes. Um medo de se expor completamente diante de Deus. Primeiro, a gente já sabe que Ele nos vê completamente. Mas, às vezes, é difícil isso alcançar as nossas emoções. Às vezes, as nossas emoções são de fuga. Então, muitas vezes, a gente não ora, não lê a palavra, fica o dia inteiro em mil afazeres, em mil coisas que também são boas diante de Deus, mas nós evitamos esse momento em que Deus vai olhar dentro do nosso coração e vai nos responder de alguma forma, através da sua palavra. E a gente evita por medo. O medo de se ferir, o medo de doer tudo de novo. Mas, gente, doer tudo de novo diante de Deus vale a pena. Porque é Ele que toma a nossa dor. Não tem essa palavra que diz que cada uma das nossas lágrimas Ele guarda? Que coisa linda. Não são só lágrimas de emoção porque o louvor está belo, não. São lágrimas de dor profunda, de pecados que cometemos e que ainda nos assombram, que nós ainda lembramos com vergonha, de pecados que continuam trabalhando na nossa vida, de alguma forma, coisas que a gente tem orado muito, mas que Deus ainda, de alguma forma, Ele quer aprofundar no nosso coração a visão disso, para que a gente aprenda. Porque, gente, para o ímpio, o pecado ele condena. Mas para o salvo por Jesus, não é incrível isso? Que até o diabo ele se torna um servo de Deus na nossa vida e o pecado também. Claro que eu não estou dizendo isso para a gente pecar mais, obviamente que não. O que eu estou dizendo é que esse pecado que é difícil de sair, ele está nos ensinando alguma coisa, porque Deus é o dono da nossa vida. E Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe a finalidade da nossa vida, a finalidade de cada pequeno aspecto da nossa vida. Então eu queria estimular vocês a se colocarem diante de Deus desse modo, não esconder as dores de Deus. Porque, veja, Jesus não respondeu a ela como de um modo mais moralista, digamos assim. Então, você teve 5 maridos, que já era algo
muito pouco recomendável para uma mulher da época. Os judeus diziam que 3 casamentos já estava bom, já 5 é demais. E ainda por cima ela tinha um relacionamento que era nem lá nem cá. Não era marido, era uma pessoa que não tinha nenhum compromisso com ela e ela não tinha nenhum compromisso com ele. Muito claramente essa mulher, ela tinha desistido do amor. E Jesus estava dizendo para ela, eu sei disso, eu sei que você passou por isso. Pensem, 5 casamentos, não temos a menor ideia das circunstâncias desses casamentos. Não sabemos se ela foi obrigada a se casar. Não sabemos o que aconteceu para que houvesse o divórcio, mas sabemos que nessa cultura, o homem judeu, ele dava carta de divórcio por qualquer motivo. Às vezes ele dava carta de divórcio porque a mulher não sabia cozinhar direito. Já pensaram nisso? Não é? Ora, ele se sentia no direito de, essa mulher não me agrada e vou procurar outra. Então eu fico pensando, 5 vezes um lar desfeito, talvez 5 vezes rejeitada, 5 vezes que ela apostou no amor, ou ela tentou amar, ou ela buscou ser amada, 5 fracassos. Ora, chega na 6ª vez, eu desisto. Vamos para a bagunça. Gente, foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu era mais nova. Antes de eu me converter, eu tinha tido vários namoros e um namorado que tinha durado 2 anos. Isso para mim era um máximo, porque até então eu namorava 3, 4, 5 meses, 2 anos, foi um relacionamento sério. E vocês sabem que na nossa cultura, as mulheres elas têm vida sexual antes do casamento. O que dificulta muito mais a ruptura. É algo que dói muito mais, porque a relação sexual ela é como se fosse um cimento. Ela aproxima de um modo até biológico que depois é muito difícil de soltar. E eu tive esse namoro por 2 anos e eu tive consciência de que eu amava. E a coisa deu errado, a gente se separou, foi culpa minha, culpa dele também. E depois disso eu pensei, tudo bem, eu vou amar outra pessoa. E passou-se o tempo e eu vi que aquilo que eu tinha tido era difícil de se obter. E aí as circunstâncias foram me empurrando para relacionamentos cada vez mais casuais. Eu tenho certeza de que se Deus não tivesse me alcançado com 24 anos, eu estava mergulhada em uma vida totalmente dissoluta. Porque era para isso que o diabo estava me encaminhando. E como que ele fez isso? Através das decepções. Então, se a mulher samaritana fosse uma mulher do nosso tempo, provavelmente ela seria daquelas que dizem assim, o casamento é uma instituição falida, né? Isso não dá certo não, homem não presta, é tudo igual. Olha aí, 5 vezes fizeram essa comigo. Era uma mulher muito sofrida e muito desiludida. E Jesus não vira para ela e diz, você tem que consertar a sua vida. Olha aí, esse homem aí na sua vida, que bagunça é essa? É claro que isso não significa que ele estava sendo conivente com o pecado. Não, de jeito nenhum. Porque se eu disser isso aqui, eu estou negando a santidade de Deus que nos é apresentada em outros momentos da Escritura. O que eu estou querendo dizer é que ali ele estava ouvindo a verdade daquela mulher, revelando a ela que ele sabia, e o foco da conversa não era se conserta dos seus pecados, porque imaginem, se uma pessoa ouve que ela tem que se consertar antes que ela receba a revelação do verdadeiro Deus,
isso é legalismo. Isso é religião de obras. Ela precisava primeiro ouvir dele quem ele era. Ela precisava ter a fé salvadora. Aí sim, até porque provavelmente ela já sabia que ela já estava errada. Tudo em volta dizia isso para ela. A cultura dela condenava isso. Então, Jesus fala para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Mas o foco de tudo é que ele não estava ali para condená-la, ele estava ali para salvar. Ele era o Deus Salvador. Então, por isso ela fica tão impressionada. Senhor, vejo que és profeta. Uau, ele vê toda a minha vida. E ele continua aqui falando comigo. Ele vê toda a minha vida e ele continua me tratando com carinho. Uau, quem é esse homem? Essa é toda a pergunta. Quem é esse homem? E por isso ela vai para a pergunta sobre a adoração. A Bíblia, ela traz para nós toda uma correlação entre o casamento e o relacionamento com Deus. É como se o povo fosse a mulher e Deus fosse o marido. Eu creio que ela não está mudando de assunto quando ela fala da adoração, mas ela está entrando mais ainda no assunto. Senhor, já que tu és profeta, então deixa eu esclarecer uma coisa que está roendo o meu coração, porque olha, eu sou uma mulher muito confusa nos meus relacionamentos e muito confusa no meu relacionamento com Deus. Eu estou perdida aqui. O meu amor, tanto relacional quanto para Deus, ele está muito confuso. Eu não sei mais o que eu faço. Então, nossos pais adoravam neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Não é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. E eu acho interessante ela dizer, nossos pais adoravam neste monte, em vez de ela tornar a coisa mais pessoal. Eu adoro desse jeito, né? E tudo indica que ela estava vivendo de um modo muito passivo, muito deixando os relacionamentos fracassados dela, inclusive essa sexta pessoa, definirem quem ela era e, ao mesmo tempo, deixando que a cultura samaritana definisse o modo de adoração. Mas vejam que, por ela colocar essa questão para Jesus, que era um judeu, algo que seria extremamente desconfortável, porque era justamente o ponto da discórdia entre eles, é porque ela já estava... Olha, Senhor, eu não me encaixo. Eu não me encaixei em nenhum dos meus relacionamentos. E eu também não me encaixo nessa adoração. Eu não me encaixo muito bem. Será que os judeus não estão certos? E aí Jesus responde para ela. É verdade, mulher. Jesus responde para ela. É verdade que os judeus estão certos quanto ao local de adoração. Porque a salvação vem dos judeus. Então, de fato, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a nós foi revelado. A razão está conosco. Mas, e aí tem um grande mas, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, mulher, no final das contas, essa questão não importa mais, porque eu vim, como ele vai mostrar depois, ele já está falando dele, não é lindo isso? Ele está já deixando ela entrever o que ele vai falar no final. Ele diz, eu estou buscando adoradores em espírito e em verdade. Essa questão, a partir de mim, ela não é mais importante, porque Deus é espírito. Não é assim que se adora, indo a um lugar, indo a um templo. A adoração, ela é com a vida, ela não é circunscrita. Deus não se dobra às coisas que o homem faz, às coisas que o homem erige, se é no monte, se é no templo. Deus é espírito. E aí ela fala da provavelmente única
certeza que ela tinha na vida. A única coisa da qual ela não tinha dúvida, os relacionamentos estavam quebrados, a adoração era uma coisa estranha. Não sei se os judeus estão certos, se os samaritanos estão certos. Eu estou no meio dessa briga e eu estou cansada de briga. Provavelmente ela viveu tantos conflitos nos casamentos dela. Era uma mulher muito cansada, cansada de briga, cansada de rivalidade, cansada de incertezas. Mas disso ela tinha certeza. Tanto que ela diz, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disso ela sabia. E é interessante que ela usou uma palavra que era do contexto judeu, Messias. Os samaritanos não usavam essa palavra, mas os samaritanos acreditavam em alguém que viria e que explicaria todas as coisas. A ideia deles é que era um professor, um mestre, esse que viria, enquanto essa ideia já não tinha sido tão trabalhada na cultura judaica. Por isso ela diz, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E não é lindo ela dizer isso para ele? Porque ele anunciou para ela a vida dela. Então, quando ele vier, ele vai anunciar, e eu já estou experimentando isso. O Senhor é profeta, o Senhor anunciou a minha vida. Então, e agora eu estou lhe fazendo uma pergunta sobre adoração, e o Senhor também me respondeu, e eu sei que quando Ele vier, Ele vai anunciar tudo. Ele não vai mais me deixar nesse estado, nem lá, nem cá. Ele vai iluminar todas as coisas. Ele vai iluminar a adoração, Ele vai iluminar a si mesmo, Ele vai iluminar o meu coração, Ele vai me dizer quem eu sou. Ele vai anunciar todas as coisas. E aí, é um ponto ideal para Jesus dizer, eu sou, eu que falo contigo. Eu amo esse versículo, porque eu estava até conversando com meu marido em casa e nós demos algumas risadas, porque se o versículo tivesse parado em eu sou, com certeza a gente ia ler mais ou menos como aquela cena. Todo mundo aqui conhece o Chapolin Colorado? Aquela cena em que a mulher diz, oh, quem poderá me defender? E ele diz, eu! A gente leria assim, eu sou mulher, eu sou a solução de todos os seus problemas, mas não foi assim. Porque se Jesus tivesse feito isso, ele chegaria como um herói, como alguém que vem de um modo muito distante. Como o pastor Mauro falou agora há pouco, ele diz de uma forma a dizer, olha, eu sou. Eu que falo contigo, eu que estou aqui do teu lado, eu que sou essa presença que para você é uma presença humana, e de fato também é uma presença humana, mas eu sou mais que isso, eu sou o Messias, eu sou o esperado. Então, eu fico imaginando que se aquela cultura não fosse tão difícil em relação a homens e mulheres, eu consigo até imaginar Jesus tocando de leve o braço daquela mulher, dizer, eu sou, eu que falo contigo. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada. Então, foi cheia daquela presença que ela largou o cântaro, né? O vaso que ela tinha levado para tirar a água, parecia até que ela estava seguindo ao pé da letra. Essa água eu não preciso. Eu vou correr e vou anunciar, porque esse que nós estamos esperando há tanto tempo, veio falar comigo. Então ela foi falar com as pessoas e ela disse, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram e vieram ter com ele. E nós sabemos que
a pregação dela foi bem sucedida, porque depois aqui no versículo 39, nós temos o resultado desse encontro real que ela teve com Cristo. Ela levou muitos ao mesmo encontro. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, os samaritanos vieram com Jesus. Veja, ela foi a primeira da cidade. Ele foi justamente nela. Aquela mulher de vida duvidosa, aquela mulher rejeitada culturalmente, rejeitada pelos judeus, foi a escolhida de Jesus para anunciar o nome dele e para contaminar toda a cidade dos samaritanos com a boa nova da presença dele. Então, queridas e queridos, é como se ela tivesse realmente dito a ele: a vida tem sido tão difícil para mim, eu não tenho onde me escorar, não tenho onde buscar a vida verdadeira, todo dia venho a essa fonte, eu me esforço para puxar água, o dia tem sido essa sucessão de esforços sem fim, e nada acontece, a minha vida está bagunçada, eu não sei nem direito onde adorar, eu continuo perdida com as minhas dores. E Jesus vem e se mostra ao vivo a ela como a própria fonte da água viva. Então, a partir daquele momento, ela poderia dizer: eu vi o Messias, agora eu posso descansar. Que nós possamos aprender de Jesus a descansar na presença dele, a entender que a salvação não é mérito nosso, que ele nos encontra onde nós estamos, que ele nos amou primeiro e que a nossa vida cristã seja pautada por essa confiança de que ele nos amou primeiro. E é com essa confiança que nós vamos diante dele, mesmo sabendo que nós ainda temos coisas a resolver. E que ele possa abençoar vocês e livrar vocês cada vez mais da confusão, das dores, do pecado. Muito obrigada. Amém.